Esse é o quadro É Fake News? O quadro produzido pela nutricionista e colaboradora do Nós, Marina Seade, para esclarecer assuntos polêmicos e determinar: é fato ou é fake? Que o Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, já é quase cidadão brasileiro, isso a gente já sabe. Mas que ele segue um estilo de dieta que parece inusitado, isso poucas pessoas sabiam até ele falar em uma entrevista esse ano. Segundo os portais de notícia brasileiros, o Chris segue uma dieta com o nome OMAD, que é uma sigla para o nome da dieta em inglês, One Meal a Day. Em português, significa uma refeição por dia. E se você acha que já ouviu falar nisso antes, você provavelmente está certo. Essa dieta nada mais é do que um jejum intermitente. No podcast que o Chris Martin participou, ele disse que a inspiração veio do cantor Bruce Springsteen. Chris disse que conversou com a esposa do Bruce, que comentou que ele parava de comer às 16 horas. Segundo Chris, ver como o Bruce está em forma aos 73 anos foi o incentivo para que ele também seguisse esse estilo alimentar. Esse tipo de notícia e a influência que esses cantores têm na vida dos fãs faz com que seja necessário que se fale sobre jejum intermitente e controle de peso, e nesse caso em específico, jejum intermitente e longevidade. Primeiramente, precisamos lembrar que o jejum intermitente nada mais é do que um estilo de alimentação que consiste em se alimentar em uma janela de algumas horas e depois ficar sem comer por uma janela de pelo menos 12 horas. No caso da dieta do Chris, esse tempo de jejum parece ser mais longo, de quase 23 horas, porque ele só faz uma refeição ao dia. Muitas pessoas acham que jejum intermitente emagrece, mas na verdade o controle de peso é feito pelo quanto a gente ingere de calorias em relação ao quanto gastamos. Por exemplo, se antes eu consumia 4 refeições de 500 calorias e agora eu só faço uma de 1000 calorias, eu estou consumindo 1000 calorias a menos do que quando consumia as 4 refeições. Mas se eu fizesse 4 refeições de 250 calorias, daria na mesma. Ou seja, a chave não é a frequência das refeições, e sim o valor calórico total. Se você come poucas refeições ao dia e passa a maior parte do tempo em jejum, mas nessas poucas refeições você consome mais calorias do que gasta, vai ganhar peso, independente de quanto tempo de jejum você faça. Portanto, por mais que o Chris Martin atribua a boa forma do Bruce ao jejum intermitente, o jejum é bem indispensável para o controle de peso. A estratégia deve ser feita de acordo com a aderência de cada pessoa. Tem gente que, consumindo uma só refeição, vai ficar com muita fome durante as horas do jejum, e isso provavelmente vai reduzir a aderência a essa estratégia que vai durar poucos dias. Portanto, não coloque a inspiração de um cantor na frente da sua individualidade e consulte um nutricionista para encontrar a forma mais adequada para você ajustar o seu peso, se isso for de fato necessário. E agora, vamos à segunda proposta do jejum intermitente: promover a longevidade. Essa fala geralmente vem junto de uma explicação sobre o processo de autofagia. A autofagia é um processo de limpeza celular que encaminha restos celulares ou proteínas danificadas para o lisossomo, onde esse lixo celular vai ser degradado dentro da célula. É um processo super importante, porque proteínas danificadas que se acumulam podem atrapalhar a função da célula. Por exemplo, uma das teorias mais comentadas para a doença de Alzheimer sugere que a doença se inicia com um peptídeo que vai se agregando até formar as placas amiloides características da doença. E antes mesmo da formação das placas, esses peptídeos, que são proteínas pequenas, já vão atrapalhando a função das células do cérebro porque o corpo não conseguiu eliminá-las. Ou seja, digerir restos celulares é importante. E a autofagia, junto com o sistema imune, tem um papel bem importante nisso. Essa autofagia tende a acontecer mais em momentos de estresse para a célula, um deles sendo a falta de nutrientes. Isso acontece porque o corpo está poupando nutrientes, e aí não faz muito sentido sair multiplicando as células, vale mais a pena trabalhar na manutenção das que já existem. Por isso a galera diz que jejum promove a autofagia e por isso é bom para prevenir o envelhecimento. O problema, que na verdade não é problema, é que ninguém precisa ficar 23 horas sem comer para fazer autofagia. Esse processo acontece o tempo todo no nosso corpo. Nosso corpo não fica esperando dar X horas de jejum para eliminar uma proteína defeituosa. Ele faz quando precisar fazer. E por fim, não dá para dizer que mais jejum causa mais autofagia e isso significa não envelhecer. E definitivamente não significa ter menos risco para doenças como o Alzheimer, porque a etiologia das doenças neurodegenerativas
neurodegenerativas são muito mais complexas e envolvem alterações que acontecem muitos anos antes do aparecimento dos primeiros sintomas. Por fim, você não precisa de jejum para ser saudável e definitivamente o Chris Martin não encontrou a fonte da juventude. Envelhecer é um direito de todos e envelhecer de forma saudável é um processo multifatorial que envolve muito mais do que ficar em jejum. Se mesmo assim você leu sobre ou acha interessante aumentar esses processos de autofagia, saiba que não é só o jejum que causa isso. Uma das coisas que aumenta também os processos de autofagia é a restrição calórica, quando necessária, e também o exercício físico. Além disso, alguns compostos bioativos parecem aumentar a sinalização dessas vias de autofagia. Portanto, realmente não precisa de jejum para causar autofagia. Você pode simplesmente pensar em ser mais saudável, ter uma alimentação mais saudável e se exercitar. Até a próxima! Manda pra gente pelo Instagram Nós a Nutrição qual outro assunto você quer ouvir por aqui. Até o próximo episódio!